Coreia do Norte é um dos países mais misteriosos de todo o mundo. Nada entra e nada sai de lá sem a devida supervisão e aprovação. Por viver em uma ditadura, o povo norte-coreano fica aquém do resto do mundo em quesitos como, por exemplo, a informação. Este pretexto fez com que um clube do interior paulista fosse confundido com a seleção brasileira por lá. E este é o tema do vídeo de hoje, em mais um episódio do Histórias do Futebol. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sino para receber notificação de postagem nova. Também estamos nas redes sociais. Toda semana temos live no Instagram falando sobre Cartola. Nos siga e apoie o nosso trabalho. Bora pro vídeo. Esta história pode parecer um tanto quanto maluca, por vezes sem qualquer sentido, mas vamos explicar direitinho. O Atlético Sorocaba, clube do interior do estado de São Paulo, viajou ao país asiático para enfrentar a seleção local, que se preparava para a disputa da Copa do Mundo de 2010, torneio que não disputava desde 1966, na qual fez campanha surpreendente, chegando às quartas de final, parando somente em Portugal, do craque Eusébio. Voltando ao Atlético, o clube possui uma forte ligação com as Coreias em sua história. A equipe foi fundada em 1991 e alguns anos mais tarde teve a influência do polêmico Sun Myung-moon, conhecido como Reverendo Moon, fundador da Igreja da Unificação. Moon, morto em 2012, tinha nacionalidade sul-coreana, mas a região em que nasceu, em 1920, Sangsari, na época em que a Coreia era uma só, hoje pertence à Coreia do Norte. O reverendo teve forte presença no Brasil na década de 90 e, apaixonado por futebol, resolveu investir parte de sua fortuna no esporte. Apostou no Sene, do Mato Grosso do Sul, e, claro, no Atlético Sorocaba. O investimento ocorreu no início dos anos 2000 e logo a equipe saiu da terceira para a primeira divisão paulista. A ideia de Moon era de usar o Atlético para espalhar o futebol brasileiro pelo globo. Em 2009, um ano antes da Copa do Mundo da África do Sul, surgiu a oportunidade perfeita para levar o Atlético para a Coreia do Norte. Os norte-coreanos, em preparação para o Mundial, desejavam enfrentar equipes de diversas partes do mundo. Porém, devido à rigidez do país, a diplomacia necessária para que tais jogos acontecessem ficava muito complicada. Moon, apesar de ser oposição ao governo do país, na época sob o regime de Kim Jong-il, pai do atual líder Kim Jong-un, possuía boa comunicação com o ditador. Por conta disso, o Atlético pôde enfrentar a seleção norte-coreana em um amistoso em Pyongyang, capital do país asiático. Marcado o amistoso, eis que o Atlético parte em viagem para o outro lado do planeta. Prestes a entrar no país mais rígido do mundo, obviamente a tensão tomava conta. Só há uma maneira de chegar ao país, em voo vindo da China. O avião norte-coreano, segundo relatos, estava em condições precárias. Chegando em Pyongyang, todos os membros da delegação tiveram seus passaportes e celulares confiscados, novamente, devido às leis restritas do país. O grupo então visitou um monumento em homenagem a Kim Il-sung, primeiro ditador da Coreia do Norte e pai de Kim Jong-il. Os passeios seguintes tiveram acompanhamento de guias definidos pelo governo local. Os lugares visitados sempre remetiam ao governo e à ideologia instaurada no país, com forte influência da propaganda militar. Um dia antes da partida, o Atlético treinou no imponente Estádio Olímpico de Pyongyang, construído no final dos anos 80, em bizarra história envolvendo as Olimpíadas de Seul, nos vizinhos do Sul. A equipe paulista treinou sob os olhares do time da casa. Porém, quando os coreanos iniciaram seus treinamentos, os brasileiros tiveram que deixar o local. No dia da partida, a maior surpresa da viagem, o estádio estava lotado. Mesmo antes de chegar ao palco da partida, o ônibus com os atletas da equipe paulista era ovacionado pela torcida local. Obviamente, os atletas não entenderam a situação. Ao entrar em campo, o mistério foi resolvido. No telão do estádio, ao invés do placar identificar a equipe como Atlético Sorocaba, identificava como Seleção Brasileira. Para o povo coreano, era o Brasil que estava ali. No momento do jogo em si, a estranheza tomava conta dos atletas brasileiros. Quando estavam com a posse de bola, a multidão de torcedores se calava. Não haviam vaias, xingamentos, nem nada. Era total silêncio. Porém, quando a seleção local pegava a bola, o estádio ecoava gritos de apoio. A partida em si foi equilibrada. Durante o jogo, os jogadores do Atlético se perguntavam o que poderia acontecer com eles caso vencessem. Com isso em mente, o Atlético permitiu os norte-coreanos atacarem. Mesmo assim, o resultado final da partida foi de 0-0.
Valdir Cipriani, vice-presidente do Atlético na época, disse que devido às circunstâncias, acabou que este foi o melhor resultado. O reverendo Moon queria que a gente ganhasse, só que depois ele se contentou. Ele nos ofereceu um excelente almoço no palácio dele na Coreia do Sul e disse que foi melhor ter empatado, porque assim não tivemos problemas para sair. Nunca se sabe o que pode acontecer. Tinha muito militar na arquibancada, mas claro, tínhamos a proteção da embaixada. O time que a Coreia do Norte mandou em campo naquele dia era a base do time que foi ao Mundial um ano depois, inclusive enfrentou a verdadeira seleção brasileira, em jogo vencido pelo Brasil por 2-1. O Atlético retornou outras 3 vezes ao país, mas não como seleção brasileira, mas sim Atlético Sorocaba. Nas outras vezes a tensão foi menor, tendo menos militares e mais mulheres no estádio. Porém, a arbitragem local quase levou os brasileiros à loucura. Dentre nomes conhecidos que já foram à Coreia do Norte com a equipe paulista, podemos citar o atacante Luan, ex-Atlético Mineiro, e o técnico Fernando Diniz. Atualmente afundado em crise, o Atlético Sorocaba está de licença da Federação Paulista. A equipe pediu o afastamento em 2017. A última vez que estiveram na Coreia do Norte foi em 2015. Mas e aí, você conhecia essa história? E a saga do Atlético Sorocaba na Coreia do Norte renderia muito mais tempo de vídeo ainda. Queremos saber a sua opinião sobre este tema. Deixe o seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.